Bom dia a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco nesta transmissão da Igreja Cristã Presbiteriana Água Viva. Na verdade, nós estamos separados, mas unidos em um só Espírito, numa só fé, sob um só Senhor. Hoje queremos adorar a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E antes de iniciarmos o culto, propriamente dito, nos lembremos durante esse tempo, nesse pouco tempo que estaremos juntos, e de interceder e de também dar graças ao Senhor, especialmente pelos nossos irmãos enfermos. Nos lembramos do pastor João Nunes, da sua esposa Celeste. Queremos também nos lembrar e orar pelo seu Raul Bueno, dona Rosa Trancoso, o seu Isaías Sales, dona Édila Nascimento, e também o irmão Philips, que é genro do pastor Tom Hudson, nos Estados Unidos. Vamos também interceder pelas nossas famílias, as famílias da nossa igreja, também nos lembrar das nossas irmãs Ludmília e Daniele, que angolanas estão sempre a também ouvir e participar das nossas transmissões. Vamos continuamente lembrar da situação da pandemia e também orarmos pela nossa irmã Cláudia, missionária Cláudia, que está em viagem no Brasil. Também vamos lembrar de orar pelo nosso governo e pelas autoridades portuguesas, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde. Então, vamos iniciar esse momento, ainda sob a lembrança do dia de Pentecostes, que estivemos a comemorar, a nos lembrar domingo passado, a descida do Espírito Santo sobre aquela pequena igreja em Jerusalém, e que na verdade nos representava a todos aqueles que pela fé se chegam a nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus. Eu gostava de convidar você para ter a sua Bíblia em suas mãos e abri-la no Salmo número 3. Então, abramos nossa Bíblia no Salmo número 3. E o Salmo número 3 nos diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os teus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação
vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Esta é a palavra do Senhor que nos convida também a fazer dele a nossa salvação, o nosso escudo, o nosso refúgio, justamente quando passamos também por essa mesma experiência do escritor, do salmista, no Salmo número 3. Nesse momento, nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar o hino número 10 do nosso Inário Novo Cântico, e eu acredito que se você ainda não conhece esse hino, também pode aprender. Nós vamos cantar. Você, onde está, também pode cantar e louvar ao Senhor. O hino número 10 tem o título A Criação e o Seu Criador. Então, vamos louvar ao Senhor. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu sol dourado a refulgir, tu lua em prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor nesse momento e agradecer, porque a palavra de Deus nos diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as criaturas louvam ao Senhor, sejam a terra, as plantas, os animais, todos louvam ao Senhor. Fomos criados para o louvor da sua glória. Vamos então, nesse momento, orar. Senhor, nós te invocamos, agradecidos por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos, nesse momento, colocarmos nossa vida nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta criação, por estes planetas, pelo universo. Tu mesmo fizeste com as tuas mãos poderosas. Tu mesmo, Senhor, disseste: haja luz. Tu mesmo, Senhor, criaste todas as coisas para a honra e a glória do teu nome. E nós, Senhor, também, como imagem e semelhança tua,
nós também fomos criados para adorar, louvar, bendizer aquele que é de fato a razão da nossa existência. Nós te pedimos que neste tempo que vamos passar juntos aqui, Senhor, tu nos orientes, nos ilumines, abençoes tudo o que vamos fazer, que a tua palavra, quando também lida e explicada, seja de fato o instrumento do Espírito Santo para nos convencer, para nos transformar. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu também gosto de preparar o nosso coração para não só adoração, mas também para a nossa confissão. Não é apenas uma questão de gosto, mas é uma questão de prazer. Prazer em buscar a presença de Deus. E você que está com a sua Bíblia, eu convido a que abra no livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías nos traz esta grande mensagem a respeito deste grande Deus. Temos esse privilégio de adorar a este Deus Todo-Poderoso. E abra no livro, então, do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler o capítulo 43 a partir do versículo 9. Isaías 43, versículo 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Isaías 43, 9. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até o versículo 13, e então nós dizemos amém, porque a palavra de Deus nos diz que não existem muitos deuses, pelo contrário, há um só Deus, e é Ele quem age, é Ele quem opera. Embora nós às vezes sentimos ou queremos perceber que este mundo não tem controle, Deus está sabendo e controlando todas as coisas. Por isso, nesse momento, Ele também controla a minha vida e a sua vida. E nada pode acontecer em nossas vidas sem que só Ele, possa realizar, ou permitir, ou fazer. Então, olhamos para nós, quando toda a criação está adorando ao Senhor, olhamos para nós e vemos que nem sempre estamos a adorar ao Senhor.
Queremos sim as glórias dele para nós. Somos extremamente envaidecidos, extremamente egocêntricos e egoístas. Sempre tendemos a tirar proveito das situações, de relacionamentos, e é o momento de nos arrependermos disso. É o momento de pedirmos: Senhor, perdoa-os o meu pecado. E hoje, como seria em nossa igreja a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, mas ainda não estamos a poder fazer, a realizar juntos, nós vamos então realizar aqui o nosso ato de confissão de fé. A Santa Ceia é um ato de confissão e, primeiramente, queremos confessar a nós e então ao Senhor. Queremos dizer em quem cremos. E se você naturalmente já conhece e já também confessou o credo dos apóstolos, a primeira confissão da igreja, nós vamos juntos, você aí e eu aqui, vamos fazer a leitura, ou então, se você já conhece de cor, falar memorizado. Assim nos diz o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa confissão. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos no Pai como Criador, no Filho como aquele que veio até nós e nos substituiu na cruz do Calvário, morreu por nós, ressuscitou para que possamos também viver eternamente. E também cremos no Espírito Santo, cremos na Igreja, cremos na comunhão dos santos, cremos na remissão dos pecados. E é por isso que vamos confessar agora os nossos pecados. Cremos também na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos juntos nesse momento e rogamos que esta confissão, Senhor, seja do nosso coração. Queremos, Senhor, agradecer, porque o Senhor nos amou eternamente e nos deu a graça por meio da atuação do Teu Espírito Santo que está presente neste mundo e em nós, a fim de que possa aplicar a salvação e a fé em nossos corações. Olhamos para nós e, assim como cremos na remissão dos nossos pecados por meio da cruz de nosso Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, pedir perdão. Pedir, Senhor, que tenhas piedade de nós. E assim, Senhor, como Tu mesmo recebeste o Teu Filho através do oferecimento de nós mesmos naquela cruz do Calvário, o Senhor também nos limpe, nos purifique de todo o nosso pecado. Tira de nós, Senhor, aquilo que não Te agrada.
emenda, Senhor, o que somos e transforma, Senhor, o que nós precisamos ser. Muda, Senhor, nossas ações para que possamos ser instrumentos da glória do Senhor, do prazer do Senhor. Queremos, ó Deus, nesse momento, rogar por todos os motivos de oração que nós acabamos de fazer. Rogamos, Senhor, nesse momento, especialmente pelas famílias da nossa igreja. Rogamos, Senhor, que Tu estejas com cada um, com cada membro, com cada congregado, com cada pessoa que neste momento também visita esta sala virtual e também, Senhor, coloca o seu coração nas mãos do Senhor. Dá-nos a certeza do perdão e dá-nos, Senhor, a graça, o renovo, a esperança naquele que era, que é e que há de vir. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor. E nós vamos cantar o cântico 32, o Salmo 32. Se você está com a Bíblia, então abra no Salmo 32 e louve ao Senhor conosco. Esse cântico sempre cantamos na nossa igreja. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto eu calei, o meu pecado envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei, assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. A certeza que quando
buscamos o Senhor e realmente confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de toda a nossa injustiça. E graças a Deus por isso. Isto é graça do Senhor sobre a nossa vida. Nesta hora nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostava de convidar você então para ouvirmos a leitura e a meditação da palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho, do capítulo 10 de Mateus. Então, você está com a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, nós vamos colher do Evangelho de Mateus 3 trechos. E o primeiro está no capítulo 10 de Mateus, versículo 32 a 33, que nos diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora, leremos o versículo 37 e 38 do mesmo capítulo. Mateus 10, 37 e 38. Que diz assim: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, após mim, não é digno de mim. E agora então vamos ao capítulo 19 de Mateus. Mateus 19, 27 e 28. Mateus 19, 27 e 28. E aqui nos traz a palavra, em primeiro lugar, de Pedro e depois a palavra de nosso Senhor. Que diz assim, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E então o Senhor diz: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Esta é a mensagem de hoje do Evangelho para nós. Queremos, nesse momento, pedir que o Senhor nos ilumine. Por isso, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te rogamos que o Senhor, pela tua graça, manifeste o teu Espírito Santo, a fim de iluminar os olhos do nosso entendimento, para que abras os nossos ouvidos, para que recebamos a tua palavra. E que também, Senhor, o Senhor nos ensine os teus mandamentos. Nós te agradecemos pela presença do Espírito dentro de nós e rogamos que Ele mesmo
realize tanto mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje estamos ainda sob as consequências da ação do Espírito Santo. Domingo passado nós estávamos justamente a falar sobre a descida do Espírito Santo. Na verdade, a bênção que temos hoje de entendermos a palavra de Deus e de podermos explicar a palavra de Deus. Não a palavra escrita apenas, mas a palavra, a mensagem falada, é porque o Espírito Santo, ele está realizando a sua obra. A obra, qual é a obra do Espírito Santo atualmente? A obra do Espírito Santo atualmente, neste mundo, não é apenas a de renovar o universo, mas o Espírito Santo de Deus, ele existe para aplicar a verdade de Deus no coração daqueles que buscam ao Senhor. Então, a primeira manifestação da ação do Espírito Santo em nosso coração é aquilo que nós conhecemos na Bíblia, que ela mesma chama de fé. A fé é a primeira ação do Espírito Santo em nosso coração. Se você procurar, por exemplo, no Evangelho, ou melhor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, aqui assim nos diz a palavra de Deus: porque, pois, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, por intermédio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Significa então que a fé que você entende possuir, esta fé, ela é obra também do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que atua, dando-lhe condição de crer em Jesus. Você perceba que o texto diz assim: porque pela graça sois salvos. Não somos salvos por obras, não somos salvos porque realizamos alguma coisa para receber o olhar de Deus. Até porque qualquer coisa que façamos para reter o olhar de Deus, o amor de Deus, não vai resultar, porque nós somos pecadores e estamos separados de Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós somos alvo desta graça de Deus. E é a graça de Deus que nos salva. O que é graça? Graça é algo que Deus realiza sem méritos, sem trocas. Você é salvo não porque faz suas promessas e as cumpre, até porque quem é suficiente, quem é fiel plenamente? Ninguém. Nenhum ser humano, até porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é trágico. É trágico, porque mostra a nossa incapacidade de atrair os olhos de Deus. Mas Deus, que é cheio de misericórdia, cheio de compaixão, através do seu Filho, a palavra de Deus nos diz que Ele mesmo iluminou através da ação miraculosa do Espírito Santo. Bom, até aí nós entendemos então que somos salvos pela fé. Mas a fé, ela também se manifesta nas nossas obras, no nosso esforço, na nossa responsabilidade.
Há muitos hoje que falam de fé, mas uma fé que é muito abstrata. A Bíblia nos diz que a verdadeira fé, ela produz determinadas ações. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos sim pela fé para a prática das boas obras. Então as obras, elas não são uma causa, mas as obras são consequência e ao mesmo tempo o próprio alimento da nossa vida. A Bíblia nos diz que a fé, então, ela, a verdadeira fé, a fé viva, o próprio Tiago nos diz isso, a fé viva, ela vai manifestar-se em nós. Queres ver uma pessoa cheia de fé em Deus? Esta pessoa, ela estará sempre trabalhando, fazendo, se esforçando. Esta é a temática do sermão de hoje. Eu quero falar com você hoje sobre o esforço da fé. É até estranho, não é? Porque as pessoas acham que fé é alguma coisa abstrata, mas a fé é extremamente prática. Quer conhecer uma pessoa com fé, ela estará se esforçando, ela estará em luta, ela estará realizando alguma coisa. Por isso que o Senhor Jesus, quando nestes textos que nós acabamos de ler e ouvir, nos fala, por exemplo, sobre a necessidade de confessar Jesus diante das pessoas. E ele diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do seu Pai. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do seu Pai. O Senhor Jesus também vai falar sobre amor. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a Jesus não é digno do Senhor. E ele também diz que aquele que não toma a sua cruz e não o segue após ele, também não é digno dele. Então, são questões muito importantes, porque a fé, ela não é abstrata. Ela traz esforço, ela traz a necessidade de andarmos no caminho estreito. Por isso que o Senhor Jesus diz, algumas vezes, tanto em Mateus quanto em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele diz que há uma porta estreita e há uma porta larga. Uma porta estreita, e esta são poucos que entram por ela. A porta estreita nos leva pelo caminho estreito. Mas esta porta estreita e o caminho estreito nos levam à eternidade. A porta ampla, aberta, também traz um caminho fácil. E este caminho fácil, muitos se perdem por ele. Por isso, a fé, ela necessita de esforço. No sentido de, como consequência do nosso crer em Deus, crer em Jesus, nos chama a andarmos no caminho estreito. Por isso que há necessidade, por exemplo, de renúncia. Ninguém entra nesta fé, ou ninguém crê em Deus como Deus verdadeiro, em Cristo como realmente verdadeiro, ninguém crê sem que haja renúncia. E renunciar significa abandonar determinadas coisas. Por isso o Senhor Jesus diz que, em primeiro lugar, há necessidade de confissão. Então vamos ver aqui o que envolve este esforço da fé. A fé como esforço. O esforço da fé, em primeiro lugar, ele envolve o nosso compromisso de confessar Cristo, não somente a nós, mas confessar não apenas a Ele, mas confessar também aos homens. Vamos entender, por exemplo, o que é confessar. Muita gente, por exemplo,
diz: ah, eu confessei Jesus como meu Salvador e Senhor. Muito bem, a necessidade de confessar com a boca é fundamental como manifestação da nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e em seu coração crê que ele ressuscitou dos mortos será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, a palavra confessar, na época de Jesus, na época dos antigos, a palavra confessar era muito séria. Confessar, naquela época, era como que empenhar uma palavra, era como que dar um testemunho. É tanto que, se você procurar em algumas traduções da Bíblia, esse mesmo texto que nós comentamos, esse texto diz assim: e todo aquele que der testemunho aos homens em meu favor. Porque a confissão, ela não é apenas para Deus, a confissão é para as pessoas. Nós estamos no meio das pessoas e confessar também nos leva a nos distinguir, nos tornar diferentes. Quando alguém confessa Cristo às pessoas, ela está a dizer que está a viver para outro Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. E naquela época, Mamon era o Deus do dinheiro. Então, nós confessamos Cristo aos homens quando dizemos que somos diferentes. Somos diferentes. E como é que confessamos isso? Confessamos não só com a nossa boca, mas também com as nossas ações. Confessamos a Deus, isso significa que aquilo que nós falamos, nós acabamos por manifestar naturalmente o que nós cremos. É verdade, sim, que há muitos que diziam na época de Jesus que confessavam em Deus, que confessavam Deus, mas os seus atos, as suas palavras, elas não eram palavras que acabavam por ser sinônimas dos seus atos, da sua vida, da sua palavra. Então, como é que confessamos Jesus Cristo aos homens? Confessamos, sim, através dos nossos atos, da nossa maneira de ser, do nosso estilo de vida, da nossa busca por vivermos mais parecidos com Jesus Cristo. Então, este é um esforço de fé. Ninguém pode confessar a Jesus sem que primeiro não tenha experimentado a graça de Deus no seu coração. Por isso que confessar Jesus em muitos países ainda hoje, assim como na época de Jesus, confessar Jesus aos homens pode levar até mesmo à perseguição e à própria morte. Há muitos hoje que estão morrendo porque confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor. Principalmente nos países comunistas, nós temos relatos impressionantes de pessoas que vivem submetidos, perseguidos, maltratados, porque amam e confessam a Cristo através das suas palavras, dos seus atos, da sua vivência. Então, esse é o primeiro compromisso que nós devemos ter com o nosso Senhor. E esse compromisso só se faz através da fé, a fé que se esforça. Como é que está o seu nível de compromisso com Cristo? Será que o seu nível de compromisso com Cristo é apenas no sentido de receber, pedir e receber a proteção, a bênção? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, nesse
nesse tempo de doença, de enfermidade, qual o seu nível de compromisso com o Senhor? Como é que está sendo a sua palavra, as suas ações, aquilo que você vive do jeito que vive? Mas a terceira questão aqui da fé, em termos de confessar, também envolve onde confessar. O Senhor Jesus disse certa feita ao seu Pai, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós temos que sim confessar a nossa fé, não dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil. Orar na igreja é muito fácil. Mostrar uma piedade dentro, naquele rol, no grupo daqueles que também pensam como nós, é muito fácil. Difícil é confessar, é dizer a respeito de Cristo, é confessar Jesus naqueles lugares, naqueles encontros onde de fato as pessoas são diferentes de nós. Mas isso não pode ser de maneira obrigatória, porque ninguém pode fazer algo obrigado. Nós só podemos confessar quando a nossa relação e a nossa experiência com Cristo é extremamente significativa e verdadeira. Eu não posso simplesmente dizer alguma coisa ou mostrar alguma coisa que eu não estou a viver. Por isso que o Senhor Jesus condena a hipocrisia e, naquela época, os fariseus eram o retrato disso. Bem, o esforço da fé não envolve simplesmente o compromisso de confessar Jesus. Mas o esforço, em segundo lugar, o esforço da fé, ele também envolve nossa responsabilidade de colocar todos os nossos relacionamentos pessoais abaixo de Cristo. Você observou, se lembra o texto que nós lemos? Em Mateus capítulo 10, versículo 37, o Senhor Jesus diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, os nossos relacionamentos, o que o Senhor Jesus está a dizer, é que a nossa fé, ela envolve, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade de colocar todos os nossos relacionamentos abaixo de Cristo. Até porque, se estiver alguma coisa ou alguém acima de Cristo, nós não somos cristãos, somos idólatras. O que é a idolatria? A idolatria nada mais é do que colocar em sua vida pessoal um objetivo maior que não seja a dedicação incontestável a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo veio até nós e deu a sua vida por nós, por que nós não daríamos a nossa vida por Ele? E esta é o grande esforço também da fé. A fé, ela nos traz esta responsabilidade de devoção, de dedicação. E a pergunta que não quer calar aqui é, por exemplo, quando fazemos uma análise, a quem nós nos dedicamos mais? Será que eu e você estamos a dedicar a nossa vida mais às pessoas, aos filhos, aos maridos, às esposas, às pessoas, do que a Cristo? Será que nós estamos dizendo que somos cristãos, mas colocamos Cristo no canto da nossa vida e não no centro da nossa vida? Porque quando colocamos Cristo no centro da nossa existência, todos os nossos planos, todos os nossos relacionamentos, eles são consequência da nossa relação com Cristo. Então a pergunta é essa:
qual é o esforço da tua fé e da minha fé na nossa responsabilidade de colocar todos os nossos relacionamentos abaixo de Cristo. Ele diz que quem ama o pai, a mãe, irmã, qualquer tipo de relacionamento, esposo, esposo, filho, que não seja ele em primeiro lugar e toda essa gente em segundo, terceiro, quarto escalão, nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Outra questão importante, nessa questão de relacionamento e de esforço da fé, como é que está o nosso tempo de dedicação a Cristo? A quem gastamos mais tempo? Com quem gastamos mais tempo? Isso é uma questão muito importante nos nossos dias. Com quanto tempo você está dando do seu relacionamento com Cristo? Será que o tempo que você dá é apenas de uma oração que abre a manhã e de uma oração que fecha a sua noite, antes de deitar? Quanto de dinheiro você está gastando com Cristo e quanto de dinheiro que você está gastando com pessoas? Com os filhos, com a casa? Como é que está a sua administração? Quem é que domina a sua vida neste campo, nesta área de vida? A palavra de Deus diz que isto é muito importante. Queria dizer que a sua espiritualidade e a minha espiritualidade também passa pelo nosso bolso, também passa pela maneira como administramos os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso estudo. Há muitos, por exemplo, que colocam o seu trabalho acima de Cristo. Mas esse não é o caminho certo. O esforço da fé nos envolve a termos responsabilidade de colocar Cristo como aquele que é o centro dos nossos desejos e das nossas ações. Por isso que no outro texto de Mateus 19, 27, o Senhor Jesus vai dizer que nós precisamos também nos esforçar como produto da nossa fé, até mesmo diante da morte desta ordem de coisas que aí existem. Vou melhorar a minha palavra nesse sentido. O Senhor Jesus diz assim, note no capítulo 19, versículo 27 e 28, quando Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor Jesus diz assim, em verdade, vós que me seguistes, quando na regeneração, ou quando o Senhor, o Filho do Homem, voltar, se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis. E o Senhor Jesus diz que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, por amor do seu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O Senhor Jesus está a nos dizer que o esforço da nossa fé envolve também uma mortificação. O Senhor Jesus também fala sobre tomar a cruz e segui-lo, fazer o que ele fez. Então, hoje é o tempo onde nós precisamos analisar a nossa vida para que possamos ver qual é o esforço da nossa fé. O que Jesus fez por mim e por você? Jesus Cristo morreu não só por nós, mas ele também morreu para esse sistema de coisas, esse sistema de vida que aí está. Esse sistema de vida que está implantado neste mundo. Há muitos, por exemplo, que estão a dedicar suas vidas à política, achando que a política vai resolver a vida deste mundo.
Outros dedicam uma parcela enorme da sua existência para procurar promover o consumismo. O consumismo. Como que se o consumismo fosse o resultado da sua vida, que vai determinar a sua vida na eternidade. Todas essas palavras que estamos a dizer, queridos irmãos e amigos, elas envolvem a nossa eternidade. Não estamos apenas a nos preocupar com o nosso tempo aqui, mas precisamos nos preocupar com a nossa eternidade. Precisamos tomar muito cuidado, porque se nós dermos mais valor ao sistema de vida que está implantado neste mundo, nós estaremos perdendo a nossa dignidade e a possibilidade da nossa vida eterna. Por isso precisamos cuidar do nosso coração. Por isso precisamos cuidar do nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus nos diz assim, que os resultados, eles são enormes. Se eu obedecer agora aqui, confessar ao Senhor, dedicar a minha vida a Ele, colocar todos os meus relacionamentos abaixo dele, se eu pegar a minha cruz, isso significa, se eu morrer para este mundo, em primeiro lugar, o Senhor me apresentará diante de Deus. Pense um pouco na eternidade. Na verdade, pense todos os dias sobre a eternidade. Se eu obedecer, eu serei digno do nome de Jesus. Isso depende muito do que Jesus representa para você. Se Jesus representa apenas um Deus com letra minúscula, como todos os outros deuses, e muita gente diz, todos os caminhos levam até Deus, eu digo a você claramente, não são todos os caminhos que levam para Deus. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se eu obedecer, se eu produzir as verdadeiras obras a partir da minha fé, o Senhor Jesus disse que nós vamos receber uma compensação, vamos receber 100 vezes mais de amor, de relacionamentos verdadeiros, não só aqui, mas especialmente na eternidade. Receberemos sim a vida eterna. E mesmo que, como diz o Senhor, embora sejamos considerados como os últimos, aqui nós seremos os primeiros. Portanto, nesta manhã, nós queremos deixar a meditação destes 3 textos da Palavra de Deus. Lembre-se, medite neles novamente. Eu vou repeti-los. É o Evangelho de Mateus que nos diz. Mateus 10, 32 e 33. Mateus 10, 37 e 38. E Mateus 19, 27 a 30. Pense, a fé, sua fé, verdadeira fé, vai produzir esforço, responsabilidade, compromisso. Não se engane. Não se engane para com aqueles que dizem, eu tenho fé. A minha fé é enorme. Mas, se não há o produto da fé, o efeito da fé, essa fé é simplesmente uma fé vazia e etérea. Qual é a sua fé? Hoje é dia de renovo, de compromisso. O Senhor Jesus nos promete que se colocarmos os nossos relacionamentos e confessarmos que Ele
de facto é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós receberemos muito mais agora do que esperamos ainda receber. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus. Vamos terminar o nosso culto. E nós esperamos que esse tempo que estamos aqui a passar seja um tempo ainda curto, porque esperamos que possamos estar juntos, unidos, presentemente. E nós já disponibilizamos o nosso boletim, né? O nosso boletim, que hoje traz uma palavra sobre sacramentos. Então, se você quer conhecer um pouco mais a respeito do que é um sacramento, como nossa igreja confessa e crê, então você tem como ser instruído. Não deixe de ler o boletim, a pastoral, também não deixe de orar pelos motivos de oração que oramos hoje, e faça isso durante todos os dias. Não esqueça da quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico às 19h30 e à sexta-feira a nossa reunião de oração. Não perca esses momentos importantes. Também no próprio boletim nós dispensamos aí a você, disponibilizamos a meditação diária. Então todos os dias você tem um texto bíblico e uma parte do Evangelho. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Quanto à questão do ofertório, nós lembramos os irmãos que desejam fazer o seu ofertório, então faça fazendo a transferência do seu dízimo, da sua oferta, para a conta que está inserida aqui no boletim. E aproveite ao mesmo tempo, se você fizer isto, envie-nos o comprovativo daquilo que você fez, para que nós possamos confirmar a origem dessa transferência. A palavra de Deus também nos diz que devemos dar com alegria, e é esta a razão por que estamos aqui a fazer esse pedido. Também estamos na expectativa de retornar às nossas atividades presenciais, mas ainda devemos orar, porque nós não definimos a data. Nós queremos voltar no próximo domingo, dia 14, mas pela situação que Lisboa e Vale do Tejo estão acometidos com o crescimento da infecção do Covid-19, então é possível que nós venhamos a alterar o plano de domingo. Na verdade, nós estaremos dando informações no Facebook e também no WhatsApp sobre essa possibilidade ou não. Então vamos estar atentos. A nossa gratidão por todos aqueles nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Queremos pedir que estejamos sempre atentos à página da igreja. Louvamos a Deus por todos os nossos irmãos, amigos, e desejamos que cada um de nós tenhamos uma boa semana e que o Senhor seja sobre nós, a graça do Senhor. Nós vamos orar nesse momento e receber a bênção dos apóstolos. Senhor, nós agradecemos nesta manhã por tudo que fizemos aqui. Rogamos, Senhor, que, ó Pai, estejas a cada dia manifestando a Tua graça em nosso coração.
Queremos, Senhor, admitir a nossa necessidade de nos esforçar, de colocar a nossa fé em ação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor renove a vida, a fé e a esperança de cada um daqueles irmãos que estão conosco nesta manhã. Pedimos, ó Pai, pelas suas famílias e rogamos, Senhor, que nesta semana, embora de lutas e de desafios, o Senhor, mais uma vez, pela tua graça, nos chame ao compromisso com Cristo, mas também, Senhor, nos faça prevalecer contra os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Nós te agradecemos por isso, em Cristo Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos os irmãos, que possamos continuar conectados. Até quarta, se Deus quiser.